Então, iniciando esse trabalho, né, que eu faço, hoje eu vim especialmente, né, até vestido a caráter, né, para mostrar para vocês como que a TRG salva vidas. Realmente, gente, a TRG salva vidas. Porque eu vivia uma vida, como eu já disse para vocês, né, em vídeos passados, que eu vivia uma vida que só quando eu ia, as pessoas começavam a conversar comigo, reclamar da sua vida, outros falar suas coisas. Quando eu ia falar algo de mim, eu já começava a descer água, porque doía aqui, era tanta dor aqui, porque eu lembrava, né, aquela vida que eu passei foi muito triste, muito, assim, difícil, porque eu levei uma vida que eu não queria levar. Eu não queria fazer um casamento. Eu fiz um casamento sem querer fazer um casamento. Eu não queria casar. Eu fui rolando, né? A pessoa queria casar, mas eu não queria. Então eu fui rolando. Eu saía daquele namoro, quando eu vi eu estava lá dentro de novo. Saía daquele namoro, quando eu vi eu estava lá dentro de novo. Então eu não consegui sair. A pessoa prometeu demais, prometia muito, né? E minha mãe falava, ai filha, mas eu e você sozinha, é uma pessoa boa, né? Eu vou ficar sossegada se você casar e for ter um marido bom, aí eu vou ficar sossegada. Eu e minha mãe sozinha, né? Então, quando eu vi, eu já estava casando. Nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu já estava casando. Só que, ao que foi prometido, para mim não foi cumprido. E eu, com inexperiência, né, não tinha experiência da vida, porque eu nascida na roça, criada na roça, vim para a cidade, trabalhava de doméstica, não tinha amigos, não tinha nada, na minha vida era só trabalho e casa, dormia à noite. De uma acordava, ia para o trabalho, saía do trabalho e ia para casa. Então eu não tinha amigos, não tinha ninguém, não vivia uma vida assim, que eu pudesse aprender algo, conversar, ter amigos, trocar ideias, essas coisas, aí eu não tinha isso, né? Então eu sabia, eu casei assim, né? Vou ter que obedecer marido, obedecer as pessoas mais velhas, que foi assim que eu fui criada, para obedecer. E eu fui assim foram, né? Assim foi a minha vida. Quando eu percebi, eu já estava dentro de um amaranhado que eu não tinha mais saída. Porque eu já estava com filhos pequenos, eu tinha que criar meus filhos, né? Passando por injustiça, por dores, por falsidade, por tantas mentiras, por tanta coisa que eu nem lembro assim direito para falar hoje, né? Não tem nem palavras hoje para conseguir explicar aquilo que eu passava. Mas aí, quando eu senti que eu estava muito assim, num círculo, né, sem saída, como se eu estivesse numa roda gigante desgovernada lá rodando sem parar, né, que não tinha como parar ela, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Apesar de buscar muitos meios, né, trabalhar muito, buscar muitos meios para ter um entendimento da vida, ter uma vida melhor. Eu lia livros, comprava livros, né? Buscava meios de fazer muitas coisas que fosse bom para mim sair daquela situação, mas eu não conseguia sair. Aquilo estava lá dentro, aquilo foi marcando a minha vida, aquele sofrimento do dia a dia, aquelas injustiças, aquelas coisas que eu recebia, que eu não fazia, mas falavam que eu fazia, né? Muita mentira, muita falsidade, né? Muita coisa. Aquilo foi ficando tão guardado dentro de mim que eu fui ficando perdida, eu não tinha como buscar, eu fui ficando assim, não sabia como buscar meios, né, mas o que aparecia eu fazia, eu tudo falava assim, isso aqui vai ajudar você a sair da solidão. Eu vivia rodeada de gente, mas vivia numa solidão, né? Aí eu comprava livros, né? Lia livros de autoajuda, de autocura, né? Livros para meditação, muita coisa eu fazia. Fui fazendo, fui levando a minha vida assim, né? E pedindo a Deus que me ajudasse, que me mostrasse algo que eu pudesse entender, sair daquela situação, como eu aprender a sair daquela situação. E na minha luta, no meu dia a dia, criando meus filhos, os anos foram passando.
Aí um belo dia, né, já bem avançado, há anos, há muitos anos já, né, eu passei agora, depois já conheci a internet, né, tive a oportunidade de ter a internet, de ter meu celular, de ter meu computador, né, até o primeiro computador eu ganhei, minha filha me deu, assim, usado, mas estava bom, né, aí eu comecei a entrar ali no YouTube, aprender uma coisa, aprender outra, ver uma coisa, ver outra, até que eu conheci o professor Jair Soares, né? Falando da TRG. Aí ele falou, faz um mini curso, que o mini curso, né, você vai entender o que é a TRG e tal. Aí eu falei, vamos fazer esse mini curso aí para ver, né? Eu já fiz tanta coisa e até não consegui ainda chegar onde eu queria. Quem sabe isso daí vai me ajudar, né? Aí eu fui fazendo, fiz o mini curso, aí gostei, nossa, foi para mim, já o mini curso para mim já foi uma porta que abriu para mim, né? Eu já senti segurança ali. Aí eu peguei e falei, vou fazer. Comecei a estudar com ele, né? Continuei o estudo com ele e continuo até hoje buscando com ele tudo quanto ele faz, os cursinhos, eu não perco os cursinhos que ele dá, também as palestras que ele faz, né? Tudo que ele faz eu tô ali dentro. E também, não só dele, como muitos outros também, eu procuro buscar entendimento, aprender também com os outros para ver qual é a diferença e o porquê da TRG. Só que quando eu vejo, assim, no geral, que eu busco no geral, vejo um, vejo outro, faço às vezes mini curso com um, mini curso com outro para ver, tudo se resume na TRG. Tudo é limpeza da mente, limpeza do sentimento. Porque se nós não limparmos a nossa mente daquilo que nós passamos do passado, daquilo que nós trazemos de coisa que nós vimos e não queríamos ver, sentimos dores, né, do passado, muitas dores, muita injustiça, muito sofrimento, muita falsidade, muita mentira. Gente, é muita coisa que judia, acaba com a vida da gente, né? Então, se a gente não tirar isso tudo da vida da gente, a gente não consegue ser feliz. A gente não consegue ter saúde, porque a mente está doente, a mente sofre com aquilo, com aquelas dores do passado, e o corpo adoece. Você sente dores. Eu tinha muitas dores, muito sofrimento, muito cansaço, não tinha vontade de nada, não tinha vontade de fazer isso, fazer aquilo, não tinha vontade de nada. Aí depois da TRG eu renasci, né? Porque é por isso que fala, né? Terapia de reprocessamento generativo, porque a gente reprocessa tudo, né? Aquilo lá do passado, aquilo que você está passando agora na vida, você vai pondo tudo para fora, sem que você fale nada, sem que você não precisa, você fala se você quiser. Como eu fiz quando o professor dava aula, ele estava dando aula, ele já fazia esse trabalho de reprocessamento com a gente, né? Então, eu não comentava nada com ele, mas eu ia seguindo ele. A maneira que eu ia seguindo o que ele ia falando, eu ia fazendo, ia pondo para fora, ia buscando lá atrás, né? Buscando desde quando eu era criança, como eu nasci. Meu pai havia falecido dia 18 de abril, eu nasci dia 16 de maio, 28 dias após a morte do meu pai, eu vim ao mundo. Então, já ia buscando desde lá, como eu fui criada, como eu cresci, o que eu passei na vida. Então eu fui buscando, consegui limpar. Depois do meu casamento, que foi um casamento que eu não queria, um casamento feito sem eu querer, não tinha amor, não tinha... Tudo aquilo que eu passei na minha vida, no meu casamento, tudo. Foram anos e anos e anos, né? Eu fui conseguindo limpar tudo. Então, hoje, eu não consigo contar para vocês como foi a minha vida. Porque hoje eu lembro, sim, que não foi uma vida fácil. Tanto é que eu nem lembro, nem quero lembrar, nem lembro do passado. O passado para mim tá enterrado. O meu passado eu enterrei. Mandei para as águas, mandei a chuva levar, mandei o sol levar, mandei tudo levar. Eu não tenho passado, eu não tenho passado, eu tenho o presente, que eu procuro viver o presente, né, como a TRG ensina, né? Vamos viver o presente de uma maneira melhor que a gente puder, porque é o presente que nos leva para o futuro. E nós construímos o futuro no presente. Então, nós não sabemos, né, do nosso futuro, mas nós precisamos aprender a construir o nosso futuro agora no presente.
Então, limpando, nos curando, nos libertando das dores, esquecendo o passado, lembrando só das coisas boas. Coisa boa sim, vamos lembrar. Mas de vez em quando é bom você lembrar do passado que você passou, só para ver que hoje você está bem, hoje você é outra pessoa, você é uma pessoa renascida, né? Você renasce, né, com a TRG renasce você vive uma vida nova, uma vida diferente. Pense nisso, gente, vamos buscar a terapia TRG para a nossa vida, tá bom?